E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero fazer aqui uma reflexão da seguinte forma. Eu estava aqui meditando como a Igreja de Cristo é sábia, é mestra, é coluna e fundamento da verdade. Como ela é certeira em seus ensinamentos. E um desses ensinamentos é justamente as imagens, Porque quando você vê um crucifixo de Nosso Senhor Jesus Cristo em um departamento, em um local, você lembra de quem? Obviamente, você lembra de Jesus Cristo, Quando você vê um crucifixo, mesmo que não tenha a imagem, você lembra de Jesus Cristo, lembra do crucificado. E isso é bíblico e é uma linguagem, Quando Jesus Cristo disse lá em Mateus, no finalzinho do Evangelho de São Mateus, para a igreja ir por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações, obviamente que isso inclui falar em todas as línguas, Se a igreja vai testemunhar o Evangelho de Cristo em todas as nações, obviamente deve falar todas as línguas. E a figura, o desenho, as imagens é uma linguagem, principalmente para os que não sabem ler, a igreja explica isso aí muito bem, para os que não sabem ler, mas olhando mais cuidadosamente, não é só para quem não sabe ler, é uma linguagem para todos nós, para todo mundo. Como eu vinha dizendo, quando você vê um crucifixo do Senhor pendurado em uma parede, em uma praça, em uma cidade, em um prédio, em um departamento público, em uma escola, em um hospital, seja onde for, aonde você vê um crucifixo do Senhor, você lembra dele. E olha que jeito espetacular de evangelizar, Quantas pessoas ao contemplar o crucificado, não se converteram, não mudaram de ideia, Tá ali passando em algum lugar, observa ali um crucifixo do Senhor e lembra de seu sofrimento, lembra de seu nascimento, de seu sofrimento, de sua pregação, lembra, principalmente da sua dor, do sofrimento que ele passou por mim e por você, derramou todo o seu sangue para conquistar, para pagar a nossa dívida. Então, diante de um crucifixo, mudo, como se diz, mudo ali, às vezes empoeirado, não anda, não fala, mas quem disse que não fala? Diante de um crucifixo mudo, acontece a evangelização. Porque aqui surgiu aí uma lei, para tirar esses crucifixos do Senhor das escolas, dos departamentos públicos. Quem está por trás disso? Porque para que tirar um crucifixo em uma parede do Senhor que está ali, não mudo, mas evangelizando? Ele está ali falando, é uma linguagem, é uma linguagem ali. É o evangelho aberto para todo mundo ver. A pessoa olha, contempla ali o crucificado e muitas vezes se converte e muda de ideia, como eu já falei. Então é uma linguagem que a igreja entende muito bem, Ide por todas as nações, ou seja, falar todas as línguas. E por que não falar a linguagem das imagens? Repito, quando você vê um crucifixo, você lembra de quem? Lembra de Jesus Cristo. Automaticamente você lembra de um ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali você está sendo evangelizado sem nenhuma palavra, só pela contemplação. Olha só que coisa bacana, Que coisa incrível é a fé católica. Que sabedoria, Colocar um crucifixo em uma parede e aquele crucifixo converter pessoas, evangelizar as pessoas. Não por si mesmo, mas, como eu disse, ao olhar para o crucificado, para
para aquela, né, pequena imagem crucificada, você lembra do autor original. Você lembra do original. É ou não é? Coloca aí nos comentários. Quando você olha para uma imagem de Cristo, você lembra de quem? Você lembra de Jesus Cristo, né? Mas veja que maneira espetacular que os católicos, guiados pelo Espírito Santo, encontrou para evangelizar o mundo, né? Para mostrar para o mundo esse Cristo crucificado. Veja esse versículo que está aí na sua tela, em Gálatas 3, né? O que disse o apóstolo Paulo. Ó Gálatas insensatos, que vos enfeitiçou. E Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Paulo está dizendo, o Cristo crucificado não tinha sido, né, descrito diante de vossos olhos? Que bacana isso aqui, né? Que bacana isso aí. A igreja tem entendido que uma pequena imagem de Cristo em um crucifixo evangeliza mais do que 1000 palavras. Como se diz, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quantas vezes eu vi já testemunho de pessoas dizer, eu me converti quando vi a estampa do Cristo misericordioso em uma roupa. Eu já vi esse testemunho. Alguém viu aquela estampa do Cristo misericordioso, né, naquelas camisetas, aquela estampa belíssima de Cristo, né, misericordioso, e a pessoa se converter. Que coisa linda. A contemplação do Cristo crucificado, meditar a sua dor, né, meditar todo o seu sofrimento por mim e por você. Então veja que espetáculo é a evangelização, né, por meio das imagens. É espetacular. E por fim, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês um texto de um grupo de luteranos se referindo às imagens. Veja o que esse grupo, né, reunido de luteranos vai falar sobre a questão das imagens. Até eles vão reconhecer, né, o valor que é essa linguagem, porque é uma linguagem. O Senhor pediu para evangelizar, né, em todas as línguas. E a língua artística, pintada, esculpida, é uma linguagem. Quantas pessoas com um grau de estudo bem elevado, mas que diante de um crucifixo, né, fica desconcertado? Olha para aquele crucificado e se sente ali tocado, se sente evangelizado, porque lembra de Jesus Cristo. Quando olha para o crucifixo, lembra de Jesus Cristo, não tem como não lembrar. Então veja esse texto dos luteranos reunidos. Eu tenho aqui um texto e vou mostrar para vocês o que eles falam sobre, né, as imagens. Então é esse texto que eu queria mostrar para vocês. Um grupo de luteranos, né, reunidos em 1956, em um congresso, eles ponderaram que o preceito de Cristo de pregar o evangelho em todas as línguas inclui também o uso da linguagem figurada do artista, pintor ou escultor. Perguntavam outro sim, por que admitir as impressões auditivas na catequese e rejeitar as impressões visuais? Estas parecem ainda mais eficientes do que aquelas. Aí aqui tem um endereço para quem quiser, né, procurar. Tem um endereço aqui, ó. Então veja o que ponderaram, né, esse grupo de luterano. Por que admitir as impressões, né, auditivas na catequese e rejeitar as impressões visuais? Estas parecem ainda mais eficientes do que aquelas. É aquilo que eu estive falando, meus irmãos. Diante de um crucifixo do Senhor, né, diante do crucificado, a pessoa para fazer uma boa reflexão. Sabe que aquilo ali foi por mim e por você. Ele pagou a nossa dívida. E tudo isso você faz simplesmente contemplando aquele crucifixo. Veja, que nos leva ao original, né? Vendo uma realidade visível,
a gente aprende a amar a realidade invisível. Olha que coisa bonita. Grava aí, né? Ó. Vendo aquela realidade visível do crucifixo, nos leva a amar a realidade invisível, que é o original, o autor original daquela forma. Só foi possível o homem criar aquela forma porque o próprio Deus, né, se encarnou, né? Então, a partir do momento que Deus se encarnou, é possível, né, fazer uma figura daquilo que a gente viu. Quer dizer, que o mundo inteiro viu essa imagem, né, do crucificado. E isso, meu amigo, é a beleza da fé católica. Uma figura, né, como a do crucifixo nos ajuda muito a encontrar-se com o original. Olha que coisa bonita, né? Vou repetir. Olhando aquela realidade visível do crucifixo, como o apóstolo Paulo disse, né? Não foi descrito o Cristo crucificado diante de vossos olhos? Contemplando aquela realidade visível, a gente aprende a amar aquela realidade invisível. Que coisa bacana é, né, a fé católica. Então, meu amigo, quando o apóstolo Paulo diz que e Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos, fica aí, né, para a gente meditar. O Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de nossos olhos. Então, quando a gente vê esses projetos, essas pessoas que querem tirar, né, a imagem do crucificado das escolas, em alguns lugares já tiraram, né? Tirar dos hospitais, tirar desses ambientes públicos, porque diz que é uma falta de respeito com os outros. Por trás disso tem o inimigo da fé, o inimigo de Cristo, porque o inimigo sabe que ao contemplar aquela realidade visível do crucifixo, a fé das pessoas está indo para o original, né? Está indo para uma realidade invisível. Isso é bacana. E o inimigo sabe disso. Então o inimigo quer tirar essa imagem de Cristo do mundo, né? Isso fica claro. Quer tirar, quanto mais tirar as imagens de Cristo do mundo, enquanto mais tirar, né, as imagens de Cristo crucificado do mundo, mais rapidamente o mundo se esquece. Ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou, né? Disse o apóstolo Paulo. Ou seja, o mundo insensato, quem vos enfeitiçou? E Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Por que esqueceram, né? Por que esqueceram? Querem apagar, porque sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu posso pregar aqui, alguém pode pregar durante 1 hora, né, arduamente, fervorosamente, durante 1 hora, e você sair daquela pregação sem nenhuma conversão. E lá na frente você encontra o rosto de Cristo estampado em uma camiseta, ou mesmo, né, o crucifixo que alguém carrega, ou mesmo o Cristo, né, é misericordioso estampado em uma camiseta, e você ali se converte. Porque aquela imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, meus irmãos, é isso que eu quis partilhar com você nesse vídeo, fazendo essa reflexão da importância de trazer para a evangelização as imagens, né? Porque senão o mundo tinha esquecido de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como ponderou o grupo, né, de luteranos. Vou repetir para vocês o que ponderaram, né, esse grupo de luteranos reunidos em 1956. Por que admitir as impressões auditivas na catequese e rejeitar as impressões visuais? Estas parecem ainda mais eficientes do que aquelas. Veja só, eles ponderaram que essas, né, a imagem parece mais eficiente do que aquelas. É aquilo que a gente está falando. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu até perguntei esses dias, né, aos irmãos protestantes,
Quando eles fazem uma oração, quando eles oram, que imagem vem em sua memória? Será se eles não pensam no Cristo? Eles pensam no Cristo, não adianta negar isso, né? Eles pensam no Cristo, ou ele está meditando Cristo crucificado, ou ele está meditando nosso Senhor Jesus Cristo, ou está com a memória, com o pensamento no lugar errado, né? Que não é o Salvador. Está fazendo uma oração para uma árvore. Pode estar acontecendo isso, para invitar a imagem dos católicos. Olha só que absurdo. Ó, Gálatas insensatos, né? Quem vos enfeitiçou? Podemos dizer isso para nós hoje. Homens insensatos, quem vos enfeitiçou? E Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Então é isso aí, meus irmãos, que eu deixo para você nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.